Cara, o que você acha de obesidade mental? Cara, obesidade mental, ela como é que eu posso explicar? Mano, eu diria que obesidade mental é quando você tem muita informação, muita coisa na sua cabeça, seja de aprendizado, seja de informação mesmo, e só que assim, você não pratica. E pelo fato de você não praticar, você fica com todo aquele conhecimento preso dentro da sua cabeça, e tipo assim, você pode até ir ganhando mais, só que o fato de você não praticar, você não libera. Então meio que você sobrecarrega com informações, mas acaba que não dá em nada. Você tem um monte de informação, mas não dá em nada. Não serve pra nada, porque você não praticou. Quando o cara, ele estuda muito, faz muito curso, ou vê muito vídeo, mas não coloca em prática, né? Ou até vê muito livro, mas não coloca em prática. E só fica sabendo e não coloca em prática. E aí, ele fica com, um excesso de dopamina, acredito, um excesso de dopamina, porque ele estuda, e quem sempre quer estudar, mas nunca bota em prática. Aí a cabeça dele fica cheia de coisas e nunca bota em prática o que ele quer. Eu acho que uma das coisas assim que deve pegar na obesidade mental é a questão da frustração. Tipo assim, você pensa que o cara vai lá, estuda na faculdade ou faz um curso lá completo, fica cheio de informação, só que às vezes um pequeno travar dele, seja aquela parte do medo, ou seja do perfeccionista, ou daquela coisa que você já apresentou em outro vídeo que eu acabei vendo, que é sobre a procrastinação, ele não pratica aquilo que ele adquiriu conhecimento e por conta ele não vê resultado. E aí às vezes eu acho que esse é um ponto negativo que pode causar dentro da pessoa, por ter obesidade mental, justamente porque essa frustração de não estar indo para frente, de você ter gastado, de você não estar praticando, eu acho que isso também retém as pessoas e acaba atingindo o emocional delas. Acho que esse seria um ponto que acaba sendo aí negativo ao meu ponto de vista. Concordo 100%. Às vezes a pessoa, ela estuda muito ou acaba fazendo um curso ou até mesmo na faculdade e na hora de botar em prática ela tá cheia de informação, ela não sabe o que fazer, ela sabe de tudo, mas não sabe como aplicar. A cabeça dela tá cheia. E como você acha, então, um cara que tá passando por isso, tá com obesidade mental, ele estuda, sempre quer estudar, sempre tá querendo aprender mais, só que ele nunca coloca em prática. O cara tá realmente, a cabeça dele tá cheia, mas não coloca em prática. O que você acha que ele pode fazer para começar a colocar em prática? Além de dar procrastinação e parar de procrastinar e botar e realmente fazer, o que você acha? Cara, eu acho que o cara que tá cheio de conteúdo, cheio de informação dentro da mente dele, estudou, fez algum curso, ou a vida mesmo adquiriu uma experiência para ele, eu acho que para ele romper essa barreira, a gente normalmente falaria dar o primeiro passo, né? Porque a gente podemos falar aqui sobre motivação, podemos falar aqui sobre dicas do que a gente fez, do que a gente pode fazer, porque todo mundo às vezes já teve essa pequena obesidade mental, só que o que realmente vai levar a pessoa a atingir o outro nível é a escolha dela, a escolha da vida dela sobre fazer o primeiro passo ou não, e é o que vai definir sobre tudo isso. E cara, acho que uma coisa que a pessoa tem que pensar é que tem que saber assim, a primeira vez nunca vai dar certo. A primeira vez, mano, vai dar. A câmera vai ficar horrível, o áudio vai ficar horrível. Cara, você pode fazer ter todos os equipamentos top. Não vai te agradar. Você vai olhar e não vai te agradar. E isso que é a parte mais interessante, porque às vezes o que você acha que não te agradou, você acha que não foi bom o suficiente, às vezes na verdade era aquilo que era pra ser mesmo. Exato. E é que nem, por exemplo, quando você vai principalmente fazer uma apresentação. Mano, o cara que é tímido, o cara que ele retém muito na conversa, a primeira coisa que ele tem que fazer na apresentação, antes de apresentar, é ele primeiramente saber do que ele vai falar. E falar do jeito dele, aprender pequenas técnicas como a gesticulação das mãos ou a respiração antes também, que eu acabei fazendo um pouco de oratória ali, e ele sempre ensinava essa parte sobre a respiração, você primeiro se acalmar, mexer bem as mãos, fazer exercício às vezes na boca, na garganta para não travar, mas eu acho que o que mais funcionou para mim é eu falar pra mim mesmo. E eu sempre falo andando pra lá e pra cá, tanto que minha mãe fala que eu afundo o chão, né? Tanto que eu ando. Então eu acho que
a parte de você pegar e falar para si mesmo, apresentar primeiro para si e aprender a falar do seu jeito, conforme você fala mesmo, eu acho que essa é a primeira coisa que o cara tem que fazer para começar a falar. E para começar a praticar aquilo que ele tem na cabeça, é fazer do jeito que ele sabe, do jeito que ele aprendeu. E, cara, se ele vê que ficou ruim, faz de novo. Vê que ficou ruim, faz de novo. Porque às vezes a primeira vez você vai estar nervoso. Que nem falar com uma câmera, às vezes você vai estar nervoso. Às vezes você vai fazer uma apresentação, vai estar nervoso. Você vai errar, é normal. Tem que começar, né? De qualquer Tem que começar. forma. Vai lá, faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta. Quando você for a quinta vez que você vai gravar, eu acho que aí você vai começar a desenrolar um pouco mais. Bom você se torna, tem aquela frase, né? Sim. Porque muitas vezes também o cara que já tá lá no topo, ele teve que começar de baixo e teve que ir crescendo e melhorando com o tempo. Aí se o cara, por exemplo, ele quer começar a fazer alguma coisa, quer começar a ensinar alguém, quer começar a criar um canal no YouTube, ou até mesmo fazer um negócio próprio, aí ele só fica olhando pro cara lá em cima, e aí ele quer começar como o cara lá em cima, ele não consegue gravar o primeiro vídeo e ver potencial naquilo. Aí ele acaba desistindo, aí acaba nem começando o negócio, porque ele já quer começar que nem o cara lá em cima. Só que o cara que tá lá em cima, ele passou pelos processos. Sim. Então acho que sobre o que a gente conversou, pro cara botar em prática, pra ele sair dessa obesidade mental e botar em prática, a primeira coisa ele fazer, né? Dar o primeiro passo, que nem você falou ali. Dar o primeiro passo, ir treinando. Se for sobre ensinamento, que você falou que estudou bastante, o cara precisa saber o que tá falando. Sim. Tem gente que só decora texto, vai lá e esquece o texto. E aí? Olha pra cá, olha pra lá e dá um branco na mente, e o cara gagueja todo e tal. Sim. Se o cara, ele estuda, sabe o que ele tá falando, ele não precisa decorar nada. Por exemplo, na igreja, para a pessoa pregar na igreja, ele não precisa decorar os textos exatamente como ele escreveu no autor. Ele precisa saber daquilo, saber da história. Porque ele só colocar vai lá um tópico para ele não se perder. Exato, só vai lá em conta. Bota tópicos aqui na mente, por exemplo, se eu olhar para cá, eu tenho que falar disso. Se eu olhar para cá, isso e isso. Beleza, eu até contar nos dedos também esse tópico, né? Porque tem a técnica de decorar também. Tem gente que fala, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Você já fez isso uma vez? Já fiz, lembra? Sim. Então. E aí, o primeiro passo é a pessoa saber o que tá falando e ela chegar lá na frente e ser o mais natural possível, só explicar o que ela sabe, não tentar forçar muita coisa ou querer parecer alguém que ela não é. Eu acredito que esse é o primeiro passo. A pessoa estudar, ela já tá obesa mentalmente, já sabe de muita coisa, mas não bota em prática. Vai lá, primeiro passo. E uma coisa, antes de você falar uma coisa, a pessoa ela tá cheia. Para ela aprender mais, o que ela precisa? Esvaziar. Então ela precisa transbordar, ela precisa ensinar. Então pega uma câmera, fala daquilo que sabe, ou vai lá, fala com um amigo, que não tô falando com você agora, fala com uma pessoa e transborda. Ensina, vai ensinando e vai transbordando. Eu acredito que esses são os primeiros passos para sair da obesidade mental realmente, né? Sim, você acabou falando, antes de tocar no assunto, você acabou falando sobre uma coisa que se resume em comparação. Cara, realmente, hoje as pessoas querem comparar os caras que estão lá em cima, só que elas não param para pensar que os caras lá em cima já tiveram no lugar onde elas estão e até pior. Porque hoje, né, a acessibilidade de você ter às vezes uma câmera um pouquinho melhor, um microfone um pouquinho melhor, cara, já é muito mais do que o cara que começou lá em cima teve. Porque são tempos que como vai acontecendo. Às vezes o algoritmo mudou também, as oportunidades, né? Agora com a inteligência artificial também acaba ajudando em muitas outras formas. Então a parte de comparação, eu acho que é a principal que trava a pessoa. Ela se comparar com uma pessoa que já está grande, mas nunca vê que ela já foi pequena. E cara, o essencial da comparação é ela pensar que ela está fazendo o melhor dela. Para vencer a comparação, mano, faça o teu melhor todos os dias naquilo que você está fazendo. Eu acho que isso é a primeira coisa para vencer a comparação. E a segunda coisa que você falou ali, que é o que eu iria falar, é a respeito da pessoa realmente soltar aquilo. Porque, realmente, quando a pessoa enche, quem se encheu o balão, você ficar enchendo o balão toda hora, uma hora ele vai acabar explodindo. Porque ele não vai ter mais compartimento. A cabeça é a mesma coisa. Verdade. Então, você soltar, você já se alivia. Você apresentar para si mesmo, você pegar e tudo que você aprendeu, você tentar, não precisa ensinar uma pessoa, mas às vezes você ensinar para você mesmo, já acaba melhorando em vários aspectos e vários sentidos. O primeiro, essencial, é sempre começar com você.
Porque normalmente as pessoas ela têm diversas formas de aprender. Tem gente que só aprende só de ouvir, tem gente que só aprende de ouvir e ver, tem gente que é só ver, tem gente que precisa ensinar outra pessoa. E às vezes, ensinar outra pessoa, às vezes você dar o primeiro passo é você mesmo. Então esvaziar sempre a cabeça, conforme você falou, eu acho que esse realmente acaba sendo o melhor caminho para a pessoa, porque, cara, não dá para você aprender coisas novas ou você ver como você realmente é se você não aprender a soltar. É que na parte de desabafo, né? Quando você tá muito cheio do seu dia, ou quando você tá muito ali, cara, tendência é você acabar descontando em tudo quanto é coisa. Então, quando você tá cheio de informação na sua cabeça de estudo, a tendência que você tem é você acabar se prendendo mais até o ponto que você acaba se frustrando, porque aí vem duas coisas. A culpa, porque você não consegue, a frustração, porque você não conseguiu fazer aquilo que você tinha que fazer. E a comparação também. E a comparação, aí começa a vir isso. Só que, cara, se você nunca começar, você nunca der o primeiro passo, sendo você mesmo, você nunca vai chegar lá no topo. E, cara, tem todo um processo ainda pra adquirir. Com e tem que estar sempre pensando no agora, no depois, porque é sonhar lá na frente, mas construir o agora pra alcançar lá. Senão não tem como. Realmente, o que nós falou aqui é ouro, hein? Isso aqui que nós falou agora é ouro. Qualquer pessoa que estivesse ouvindo isso, acho que aprenderia. O que você acha? Cara, A pessoa tá na obesidade mental, saiu da obesidade mental, faz o primeiro passo. Não precisa aprender 100%, mas vai lá dar o primeiro passo. Começa de baixo, porque todo mundo começou de baixo, não precisa querer começar alto. Mas começa ensinando, porque obesidade é o quê? Só tá cheia, né? Sim. Obesidade mental, que a mente tá muito cheia de informação, então ela precisa esvaziar. Vai ensinar, começa ensinando, dá o primeiro passo. Acho que essa é a principal forma. Sim, eu tenho vários estilos, né? Às vezes eu gosto de falar comigo mesmo. A maior parte eu gosto de falar comigo mesmo. Eu gosto de andar por ali, no chão, alguma Falar coisa com assim, Deus falar também, com né? Deus Falar também. com Deus. Gosto muito porque essa é a parte que eu aprendo mais. Mas, cara, uma outra coisa, faz um resumo de tudo que você aprendeu. Eu acho que isso também é uma foco, porque uma coisa que eu percebi, na hora da nossa conversa com qualquer pessoa, ou sobre um tema, ou até mesmo falando com a divindade, cara, você acaba falando muita coisa. Muita coisa. E às vezes quando você vai resumir o que você está falando pela escrita, a tua mente consegue colocar palavras e diminuir, tipo assim, muitas porcentagens de tudo que você ia falar, e você consegue prestar mais atenção, e às vezes você consegue fazer um texto mais profissional, que você só de ler você já consegue aprender. Então isso é um ponto bom. E na questão assim, claro, né, a pessoa que for ver esse vídeo, for acabar analisando, for acabar vendo, ela pode pegar essas dicas, acabar anotando o que cada um de nós aqui falamos, e tentar fazer de acordo com o que ela está vivendo, se adaptar de acordo com o que ela está vivendo. E, cara, é sempre lembrar que ela vai ter erro. Uma coisa que ela tem que lembrar ela vai errar. A gente erra muito. A gente vai errar. Todo mundo ali erra. Então, cara, vai ser vergonhoso, vai ser horrível. Tem que lembrar que, mano, você vai demorar 10 horas às vezes pra fazer uma gravação de 5 minutos, porque você vai ficar se achando que errou, cara. Ou vai fazer o primeiro banner, fazer a primeira logo. Tem falar a primeira vez uma coisa que eu posso palestra. Falar, uma coisa que eu posso falar muito. Eu gosto de fazer design. Eu gosto de criar, eu tenho a criatividade muito bom. Só que, cara, quando eu comecei, era um copia e cola. Só que conforme eu fui aprendendo a ferramenta, fui fazendo ou encontrando outras maneiras, o design já deixa de ser um copia e cola. Ele já começa, você olha, você já começa a ver. Colocar a criatividade em prática, né? É que nem a questão, por exemplo, você vai fazer um site. Cara, você não tem ideia de onde começar. É uma página branca, literalmente. Mas, cara, quando você já tem um planejamento, você já tem a criatividade, você já praticou, você fez os seus primeiros, cara, você monta o site antes mesmo dele existir. Você já montou na cabeça. E aí, é claro, né? Para um bom profissional, sempre separar em tópicos. Não, se agora eu vou trabalhar o cabeçalho daquele site, como é que eu vou ser? Onde é que vai ficar? Quais são as mínimas coisas que precisa ter? Mano, fazendo o básico bem feito e colocando a sua criatividade, sendo você ali, eu acho que você o seu primeiro passo vai ser muito mais lindo do primeiro passo. Vai ser algo muito maior. E o que eu posso também dizer é que, assim, quando eu fui começar essa jornada minha, cara, meus vídeos eram muito ruins, que eu editava, eu não conversava, por exemplo, eu nunca gostei de conversar. Eu nunca gostei de conversar assim, expressando a minha opinião, falando o meu conhecimento, e muito menos eu conseguia ajudar outra pessoa, principalmente meninas, porque eu tinha um certo timidez em relação a meninas.
Só que, cara, depois de muitas coisas que Deus fez na minha vida, que me deu as oportunidades de poder conversar e expressar, eu vi que, mano, às vezes o seu primeiro passo, você já vai ver que, mano, se for o que Deus quer, estiver na direção dele, e, pô, Deus estiver ali com você, cara, nem você vai fazer, vai ser ele que vai fazer no seu lugar. Então, mano, vai ser um negócio assim, vai fluir de uma forma que não tem como você olhar para aquilo e falar assim, mano, será que foi eu mesmo que fiz? Como que isso aconteceu? Aí você vai olhar para cima e falar, claro que não fui eu, foi ele que me abençoou, foi ele que esteve comigo. Eu digo por experiência própria, né? Falar muito, acabar sabendo às vezes o que falar, destrinchar um pouco um assunto, tudo isso foram práticas que ocorreram desde meus 17 anos até agora. Foram muitas conversas com pessoas, com vendedores de loja, mas principalmente com pessoas como eu, você, uma pessoa ali do lado que passa por dificuldades ou que passam por situações na vida, e a gente expressa a nossa opinião, sempre pensando no próximo, cara, né, para não ofender. E é o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo e não aprender o mínimo, não fazer o mínimo que é exigido, seja na profissão, seja no mundo empresarial, sobre aquilo que você vai fazer, eu acho que você não consegue nem dar o primeiro passo. Então é estudar, praticar e saber pelo menos o mínimo. Acho que você saber o mínimo você já começa a engatinhar, e a prática vai levando à perfeição. Perfeito, mano. Falou tudo. Tamo junto, velho. Tamo junto. Acho que isso aí ficou completo, ficou perfeito, mano. Vamos ver o que esse pessoal acha agora. E você, o que você acha? Comenta aí embaixo. Já deixa o like, se inscreve no canal também. Tamo junto. Valeu.